Saudações, meus amigos! Olha só, hein? Lutas anunciadas aí, UFC Arábia Saudita terá Israel Adesanya e Nassourdine Imavov e Michael Page contra Shara Bullet, o Shara Magomedov, no dia 1º de fevereiro, né, em Riad, nesse que vai ser um UFC Fight Night, onde a Adesanya vai fazer a luta principal contra o Imavov. Então, assim, ó, lutas bem interessantes, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho aqui da luta do Adesanya com o Imavov, luta entre ranqueados, obviamente, dos pesos médios, né? Deixa eu pegar aqui o ranking para confirmar certinho a colocação de ambos. Peso médio aqui, ó, Israel Adesanya como segundo colocado e o Imavov como o quinto. Como é que tá a sequência deles atualmente? Vamos pro site Metapology. Adesanya, né, vem de derrota, 35 anos, né, vem de 2 derrotas pro Strickland, onde ele perdeu o cinturão, e agora contra o Dricus du Plessis, onde ele tentou reconquistar e não conseguiu. Ou seja, Adesanya nas últimas 4 lutas, 3 derrotas, né? Tá certo que perdeu para caras de elite, né? Mas não é mais aquele cara imbatível, talvez, que se pintou, né? As expectativas em torno dele, antes dele perder pro Alex Poatan, era quantas defesas ele ia conseguir adquirir aí nos pesos médios, né? Defesa de cinturão pra encostar no Anderson Silva, mas isso ficou muito já fora de cogitação, não vai acontecer, né? A não ser que a gente tenhamos aí a não ser que a gente tenha uma reviravolta gigantesca na carreira dele, o que é improvável a essa altura do campeonato, né? Até dado o momento do peso médio, né? Com muitos contenders, né? Nós temos o Khamzat Chimaev, que também tá voando aí, querendo disputar o cinturão, o Caio Borralho, né, de repente o Anthony Hernandes, o Shara Magomedov, né, que são caras que devem pintar no top 10 aí também, conforme a categoria vai envelhecendo. Já o Imavov, né, como é que tá a questão dele aí na categoria? É um cara que tá com 28 anos, ou bem mais novo, talvez ainda nem chegou no auge, enquanto o Adesanya claramente tá numa descendente, né, o Imavov ainda vai evoluir mais. A última luta dele foi contra o Brendan Allen, ele vem de 3 vitórias consecutivas, né, uma decisão contra o Allen, um nocaute contra o Cannonier, que foi polêmico, mas o fato consumado é esse, e o Roman Dolidze numa decisão majoritária. Antes disso ele teve um no contest contra o Chris Curtis, eu não lembro agora exatamente o motivo, provavelmente um choque de cabeças, algo nesse sentido, ou uma dedada no olho, não lembro agora, mas obviamente foi algum golpe acidental ali que resultou nisso, e antes disso ele tinha perdido pro Sean Strickland, né, ele também tem uma derrota pro Phil Hellwis, né, isso no UFC. Antes disso ele teve alguns tropeços também antes de entrar na maior organização do mundo, né. 7-2 no UFC é o retrospecto do Imavov, que embora tenha nascido na Rússia, ele representa a França. Então assim, ó, se a luta é bem casada ou não, eu creio que é bem casada, tá? Nós temos o Adesanya número 2 tentando defender sua posição contra um cara que tá vindo de vitória, né, contra um top 5 que tá vindo de vitória. Muito bem casada essa luta. Em termos de ranking, achei muito justo pra ambos, né. Se fosse o Borralho também no lugar do Imavov, eu acharia justo, mas deram preferência pro Imavov, até porque esse evento é na Arábia Saudita, ele deve ter algum tipo de relação lá com o público local, né, já que ele nasceu na Rússia, né, eu não lembro agora se ele é muçulmano, então faz sentido, né. Já em termos estilísticos, né, será que essa luta vai ser interessante? Eu creio que essa luta, galera, vai transcorrer em pé, tá, na maior parte do tempo. Eu vou pegar aqui os scouts do Adesanya de defesa de queda, tá, 75%, vamos ver quem é que quedou o Adesanya nesse tempo aí. Dricus du Plessis quedou ele 4 vezes, mas eu não lembro se teve muito controle, vamos ver. Bom, 4 minutos quase de controle no solo. Vamos ver aqui os demais. O Poatan quedou o Adesanya, né? O Whittaker também quedou 4 vezes, embora tenha perdido a luta, 3 minutos e 40. O cara que mais teve controles contra o Adesanya foi o Blachowicz, né? Que foi 7 minutos. Então assim, eu não sei se o Imavov tem tantas habilidades nessa área, né? A minha dúvida com relação a essa luta é justamente esse, o ponto-chave da luta, né? Se o Imavov vai conseguir quedar e manter o Adesanya por baixo ali, pontuando e ganhando rounds, né? Essa luta tem de ir pra decisão dos juízes. São lutadores difíceis de derrotar eles na via rápida, né? Embora isso tenha acontecido, né? Você pegar a carreira deles, né? O Adesanya foi nocauteado uma vez pelo Alex Poatan e finalizado uma vez na carreira pro Dricus du Plessis, né? Dentro do UFC, isso só aconteceu nessas oportunidades e fora dele também. Então por isso que eu acho que ainda assim são lutadores difíceis de você vencer eles de forma contundente. E o Imavov também, né? O Imavov, as únicas derrotas que ele teve, pelo menos dentro do UFC, foram as 2 via decisão dos juízes. E o Adesanya é um cara que às vezes cadencia a luta, né? Que não consegue encontrar brechas, é um contragolpeador, né? Então, e o Imavov às vezes fica confortável também em lutar numa zona mais segura. E não é um cara com muito punch, na minha visão, né? O Imavov não é um cara com muito punch. O Adesanya já tem mais habilidades, né? E tem um punch ali que ele consegue encontrar
encontrar o queixo dos seus adversários, consegue encontrar brechas. Nem sempre acontece, mas quando entra o golpe, ele é letal. E olhando aqui a taxa de sucesso de quedas, né, do Nassourdine Imavov é 36%. Não é um número muito alto. Ele não conseguiu quedar o Brendan Allen, mas quedou o Cannonier. Teve controle sobre o Cannonier? Teve 1 minuto e 10 de controle. Foi controlado 6 minutos e 18. Então, assim, eu me arrisco a dizer, galera, que essa luta aqui deve transcorrer a maior parte do tempo em pé, e em pé eu sou mais Adesanya, tá? Nessa luta eu vou de Adesanya. E agora, Charabulet Magomedov contra Michael Venom Page. Provavelmente o Page tá subindo pros médios, né? Onde ele já lutou em outras oportunidades, fora do UFC pelo menos, né? O Page, ele é o 15º do ranking dos meio médios e o Charabulet é o 14º do ranking dos médios. Confronto, então, de meio médio contra médio, né? Então, vamos ver aqui rapidinho o retrospecto de ambos, né? O Bullet, eu já adianto que ele está invicto na organização, né? Na carreira dele como um todo, 15-0 no MMA, 30 anos de idade, né? Tá entrando aí no seu auge, talvez evolua mais um pouquinho, 4-0 no UFC, vem de um nocaute espetacular, né? Dá pra dizer assim, contra o Arman Petrosyan. Antes disso, uma decisão unânime contra o Mikhail Oleksiejczuk, um nocaute contra o Anthony Trocoli e uma decisão dos juízes unânime contra o Bruno Blindado, né? Esse retrospecto aí em 1 ano e 4 meses de carreira no UFC. 1 ano e 3 meses. Ou 2 meses. Pois bem, é um striker, né? Exímio striker enfrentando o outro, né? Basicamente um confronto de lutadores com o mesmo carro-chefe, né? Dá pra dizer assim. Mas existe uma diferença grande aqui de idade. O Michael Page tem 37. Já não é mais o mesmo, né? Ainda mais um cara que se baseia muito pelos reflexos, pela agilidade, né? Infelizmente ele chegou tarde no UFC. E aí a gente pode ver, ó, as derrotas dele, né? Ele perdeu pro Ian Gary, né? Que foi a última luta dele no UFC. Depois disso ele fez uma luta de grappling com o Carlos Condit, olha só, no Polaris 30. Antes disso foi a estreia dele, né? Antes de ele perder pro Gary, ele venceu o Kevin Holland. E a última luta dele no Bellator foi contra o Gold Yamayushi, naquele chute terrível, né? Aquela cena terrível, onde o Gold foi aplicar um chute, né? Ou foi o contrário? Não, acho que o Page foi aplicar o chute, o Gold defendeu com o joelho, quem fudeu o joelho foi o Gold. Pois é, aí antes disso ele perdeu pro Mike Perry, no boxe sem luvas, uma decisão majoritária, e perdeu também numa disputa de cinturão interino, se eu não me engano, contra o Logan Storley. É, isso aí, nos pesos meio médios no Bellator, uma decisão dividida. E é isso, né? Antes disso ele só tinha perdido pro Douglas Lima, naquele nocaute muito bem oportuno, né? Que o Douglas aplicou nele. É um cara que foi muito preservado ao longo da carreira, né? Perdeu muito tempo no Bellator. Eu lamento isso até hoje. Infelizmente, o potencial dele não foi muito bem explorado, foi subaproveitado. Mas, já que tá aí, né? Vamos torcer agora pra que ele tenha aí bastantes lutas no UFC, que dê tempo de fazer algumas lutas interessantes. E essa contra o Charabulet Magomedov é uma delas. Gostei desse confronto. Não sei se foi tão bem casado assim na questão esportiva, tá? Mas no entretenimento, galera, absurdo. Confronto muito interessante, embora sejam dois lutadores de categoria distintas, né? Isso aí que ferra um pouco o esquema da questão esportiva, né? Se o Page vence o Magomedov, ele não sobe no ranking dos meio médios, né? Pelo menos a tendência é essa, mas ele vai acabar entrando nos médios. E aí ele vai ficar nos dois rankings. Eu não acho isso muito interessante. Vai virar uma nova, dá pra dizer assim, o Amanda Ribas do MMA masculino, né? Que era ranqueado em 2 categorias. Eu não lembro agora se ela continua. Mas se foi, assim, uma situação circunstancial, né? Não tinha muitos adversários disponíveis, tudo bem, né? Pro Chara Magomedov não ficar muito tempo sem lutar, tudo bem. Aceitamos e, inclusive, aprovamos, né? Eu aprovo esse confronto, gostei. Luta interessante estilisticamente, né? 2 strikers. E aqui não tem muito o que analisar na questão de estatísticas, né? Aqui vai muito do feeling mesmo de cada um. Eu acredito, galera, olhando, assim, a carreira de ambos, que o Michael Page é um cara mais habilidoso, tá? Ele tem muito mais, dá pra dizer assim, qualificação nessa área. É um cara que foi multicampeão mundial de kickboxing. Não aquele kickboxing que a gente vê no Glory, né? É um kickboxing menos dá pra dizer assim, menos letal, menos agressivo. Dá pra dizer que é quase que uma modalidade olímpica, assim, né? Embora o kickboxing não seja olímpico. Mas, me baseando por esses aspectos, né, dessa questão técnica dele, pra mim ele é superior. Eu acho que ele leva vantagem nessa luta, tá? Eu acho que ele tende a conseguir controlar essa luta e pontuar mais. Agora, quando a gente fala de 2 strikers letais com poder de nocaute, por mais que o controle do MVP possa ser superior, por mais que ele possa ser tecnicamente melhor, quando
cara ataca, ele se expõe. E o MVP, ao fazer isso aos 37 anos de idade, ele vai correr mais riscos do que ele corria antigamente. E nessa fase da carreira dele, né, e pegando também a fase do Sharamagomedov, fase não, né, o cara nunca perdeu, eu vou ir contra a maré, eu vou apostar no Sharamagomedov, tá? Eu acho que a mão do Shara, que é um cara criativo também, vai acabar entrando, e nessa da mão dele entrar, eu acho que ele vai acabar nocauteando o Michael Page, né? Que, cara, gosto muito do Page, mas é o meu feeling, tá? Me posicionando pra um lado aqui, vou ir de Chara Bullet. Embora eu acho que ele vai ser uma leve zebra nas casas de apostas. Ou tô errado? Será que vão puxar a sardinha pro Chara nessa? Bom, tô me posicionando aqui antes de todo mundo, então o meu palpite é esse, tá? Os meus dois palpites, Adesanya, decisão dos juízes, e Chara Bullet, nocaute. E aqui tá o card, né? Não sei se vocês já conferiram. Olha aí, ó. Olha só o card. Além dessas duas lutas, nós temos Ikran Aliskerov contra André Sergipano, Sergei Pavlovich contra Jairzinho Rosenstruck, Mohamed Naimov contra Khan Offley, Sage Nurmagomedov versus Vinicius Lockdog, Hamdi Abdelwahab contra Jamal Polks, Jasmine Jasudavicius versus Mayra Bueno Silva, Shamil Gaziv versus Thomas Peterson, Bogdan Grad contra Lucas Alexander, Terence McKinney versus Damir Handzovic e o Al Sawadi versus Jordan Livet. Cara, gostei desse card, hein? Muito interessante. Pra um Fight Night, olha, não sei onde é que vai ser exibido esse evento nos Estados Unidos. Deixa eu ver. ESPN+. Pô, isso aqui é mesmo o canal de televisão que transmite o UFC Apex, pô. Isso aqui era pra estar passando na TV aberta lá dos Estados Unidos. É porque a gente tem, às vezes, diferenças, né, dos Fight Nights, né? Dependendo da onde é transmitido, o card é melhor. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 7, 8, 9... 12 lutas, ó, por enquanto. Então tem mais coisa vindo por aí. Provavelmente a gente vai ter mais 2 lutas anunciadas para esse evento. O UFC que tem aumentado, né, o seu número de lutas nos cards, tem ficado entre 14, 13, né, eles têm colocado 14 aí nesses últimos eventos aí que eu tenho acompanhado. Então é isso, galera, comentem aí o que vocês acharam, quem será que vai vencer essas lutas, quem vocês apontam como favorito, concordam com a análise que eu fiz, discordam? Deixa aí nos comentários e se inscrevam no canal aí, deixa aquele like, e para quem ainda não fez o cadastro lá no Esportes da Sorte, fica a dica aí, quem tá procurando uma casa de apostas para apostar nos eventos do UFC ou em outros eventos aí de MMA, outros esportes. Esportes da Sorte, patrocinador, apoiador aqui do canal do MMA Meloto. Você pode clicar ali no link que tá na descrição, você vai conseguir fazer o cadastro lá, tá bom? Tamo junto, MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.